Muito bem, mais um PB Conectada para a gente bater papo sobre política aqui com você nas redes sociais, nosso canal de vídeos no YouTube e também no Instagram. E hoje nós estamos recebendo o suplente de vereador Napoleão Maracajá. É provável até que ele esteja mais do que com um pé na Câmara de Campinas. Será? É bem assim a história? Bom, o TRE se reuniu na semana passada, tomou uma primeira decisão, houve pedido de vistas e o julgamento será retomado em função do feriado da última quinta-feira. A sessão do TRE ficou para essa semana e o trâmite judicial ainda permite, claro, algumas situações para que novos vereadores venham assumir a Câmara de Campinas. Claro que estamos falando daquela suspeita que a Justiça já apontou para o Laranjal de 2020, as fraudes nas cotas de gênero que acabaram prejudicando mandatos de alguns que estão hoje na suplência. Pelo menos 4 vereadores seriam atingidos por essa decisão do TRE e a gente está conversando com um dos suplentes que podem vir assumir nos próximos dias, próximos meses, quem sabe a depender do trâmite também judicial. Napoleão Maracajá. Como é que está esse nível de expectativa? Uma pergunta que você deve estar ouvindo e recebendo sempre pelas redes sociais desde essa última decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Como é que está a expectativa para assumir o mandato? Ainda ocorre esse ano? Os suplentes chegam à Câmara de Campinas esse ano? Você acredita nisso? Olha, Muribe, a gratidão de estar aqui mais uma vez, né, nesse bate-papo contigo. Alguns elementos são importantes desse processo. Primeiro que a resposta muito objetiva é, se tudo ocorrer bem, o julgamento, em tese, se encerra hoje, né? Um dos componentes do TRE Paraíba pediu vistas, né? Mas o placar já está definido, né? Mesmo que ele votasse contra, o placar já está definido, é irreversível isso. O processo, se seguir o curso normal, a gente deve tomar posse na próxima semana, em 8, 10 dias, no mais tardar, segundo a previsão dos advogados. Mesmo contando com a possibilidade dos remédios jurídicos, os embargos declaratórios, sim, tudo isso mesmo? Com isso? Sim, porque isso aí eles podem fazer e devem fazer, mas fora dos cargos. Fora dos cargos. Resista-se que o TSE tem respaldado todas as decisões dos TREs Brasil afora. Todas. O que é que nos entristece no caso de Campina Grande? Você está alegre com a possibilidade de assumir? Claro que eu estou, né? Eu fui mais votado do que 8 vereadores que lá estão, né? Graças a Deus, eu não estou fora da Câmara, graças a Deus mesmo, por falta de votos, né? É tão verdade isso que o Ministério Público de Campina Grande acatou as nossas provas, acatou e pediu a cassação dos fraudadores. Desculpa, o Ministério Público Estadual acatou as nossas provas e também pediu a cassação dos fraudadores. Portanto, o caso de Campina Grande, do ponto de vista das provas, é o mais robusto do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porque esse processo de Campina, na sensação que nós temos da imprensa, na crítica especializada, é de que, com municípios menores, até de médio porte, a coisa tem um nível de celeridade. Sim. Mas a Corte Eleitoral parece ter uma letargia fora do comum quando se trata de câmaras de cidades maiores, como Campina Grande, João Pessoa, por exemplo. Eu quero entender, pelo que eu converso com os nossos advogados, Muribe, a complexidade de um processo de Campina Grande foi muito grande porque foram cerca de quase 100 pessoas envolvidas, né? Como você tem um número de vereadores maior, você tem um número de concorrentes maior e mais gente envolvida. Foram 3 partidos envolvidos, né, nas fraudes. Ou seja, não seria só o peso político da cidade, da dimensão da Câmara, mas sim há uma complexidade do número de pessoas envolvidas. Há uma complexidade no processo. São muita gente envolvida. E claro que, de certa forma, o crime compensou, né? A gente tem essa sensação, as pessoas dizem na rua, né? As pessoas que estão sabendo da possibilidade dos vereadores dos 4 entrarem, elas, obviamente, quem votou fica feliz, mas fazendo essa ressalva, poxa, mas por que só agora, né? 3 anos depois, né? Teve casos que foi muito mais rápido, né? Mas eu acho que, eu tenho dito, Murilo, desde o princípio que eu acredito na justiça, eu acredito no TRE, se assim não fosse, não teria pago advogado, né? Advogado é caro, né? Apostando na serenidade do TRE, da Justiça da Paraíba, né? Eu acho que não há mais espaço para
para postergar mais nada, né? O caso de Campina Grande chama a atenção do Brasil pela demora, pela complexidade, né? A imprensa, né, toda tem acompanhado, tem questionado, né? Essa sua fala tem se repetido em vários veículos de comunicação do litoral ao sertão, por que Campina Grande tem demorado tanto, mas a gente está muito esperançoso de que hoje seja concretizado esse julgamento, né, e a gente possa assumir mais tardar na próxima quarta, quinta-feira, se Deus quiser. Napoleão, alguns advogados eleitoralistas têm trabalhado na tese de que, havendo uma recontagem dos votos, computação nova dos votos de 2020, não só esses 4 que estão no exercício do mandato, a Carol Gomes, vereador Dinho Papagaio, que foi campeão de votos, inclusive, na eleição passada, o Valdemir Santana e o próprio Rui da Ceasa. Os 4, não só eles seriam atingidos, mas outros 2 estariam com seus mandatos ameaçados também com essa recontagem. Você crê nessa possibilidade também? Não. Porque nós não estamos discutindo, obviamente que os advogados têm muito mais competência para falar disso, né, mas na discussão que eu tive com meus advogados e com os advogados dos outros, que a gente tem se reunido muito esses últimos 3 anos, até porque foi uma ação coletiva, né, obviamente, e a gente inclusive pegou provas emprestadas, né. O que nós estamos discutindo não é quem teve pouco voto, etc. Tal, é quem fraudou a eleição, né. Eu ouvi essa discussão que você levanta, embora só ouvi essa semana, depois do julgamento, até antes eu não tinha escutado essa possibilidade, essa conjectura de outros vereadores que tiveram votação baixa possam perder o mandato, né? Mas eu entendo que o TRE estará a julgar quem fraudou ou não as eleições. Não se trata, né, obviamente, de uma recontagem geral dos votos, né? Mas haverá uma recontagem. No caso específico daqueles partidos que teriam fraudado, né? E é tão verdade que a fraude existiu. O Ministério Público da Campina Grande acatou e pediu a cassação. O Ministério Público Estadual acatou as provas e pediu a cassação. E o TRE confirmou por 4-2 o momento de seu placar, faltando um voto de um membro que pediu vista e na compromisso de entregar o voto dele hoje, na sessão de hoje à tarde. Recebi algumas críticas no comentário político diário, no rádio, Napoleão, em torno de uma fala que traz muito bem um pouco do seu sentimento aqui inicial nesse podcast aqui do PB Conectada. Eu comentei, à época de uma primeira decisão desse semestre em torno de um outro município, sobre candidaturas laranjas e algo assim, eu foquei no caso de Campina, o caso em tela da Câmara de Campina, eu dizia que não dá para colocar muito determinadas frases nessa situação. A justiça tarda, mas não falha, antes tarde do que nunca, porque o prejuízo já houve. 3 anos. O prejuízo são 3 anos, praticamente, se você contabilizar, faltam 25% apenas de um mandato para ser concluído dessa legislatura. Você tem essa sensação também de que é muito tardio esse processo, de que já houve uma injustiça aí por 3 anos com relação a quem, de fato, respeitou as cotas de gênero em seus partidos? Sim, Muribe, a gente tem feito esse debate. Muribe, foi muito difícil montar uma chapa no ano de 2020. Principalmente, já é difícil do ponto de vista natural, você tem a obrigatoriedade de colocar 30% de candidaturas, nesse caso feminina, né? Ou podia ser masculino se fosse o contrário. Nesse caso, estamos discutindo 30% de candidaturas femininas. Nós tivemos muita dificuldade, né? E o que é que a gente fez? Os candidatos que tinham melhor condição ajudavam as candidatas que não tinham, porque a gente sabia que desde 2017 havia uma mudança de concepção no Brasil e o TRE estava sendo implacável na fiscalização do TSE. Estava sendo implacável na fiscalização disso. Aí o sentimento, objetivamente respondendo, o sentimento que a gente tem é que a gente fez papel de besta, né? A gente fez ter cuidado, né? Ajudava as mulheres, a gente ajudou com uma coisa com outra, para que elas fizessem campanha, porque tinha que ter voto, né? Não bastava ter o voto delas, tal. A gente sabia que já tinha casos de Minas Gerais, né? Já havia jurisprudência, de pessoas que tinham sido caçadas porque tinham um voto só. A gente teve essa preocupação, teve esse cuidado e, de repente, você olha, os caras não cumpriram os 30%, com 7 candidatas que não tiveram voto, fizeram campanhas para presidente do partido ou para outros candidatos. É um sentimento muito ruim, né, de que o crime compensa, valeu a pena, já estão 3 anos, como você disse, resta apenas 25% do mandato.
Mas tem o outro lado. Eu acho que tem uma questão pedagógica. Eu sempre digo, Moribe, que as pessoas, quando se sentirem prejudicadas, devem procurar os seus direitos. Tem um conteúdo pedagógico, sabe? Eu entendo, Moribe, que dificilmente, na eleição do próximo ano, algum partido vai cometer um erro desse. Dificilmente. Então, assim, a sociedade, nós prestamos para a sociedade, eu digo a companheira Carla, né, doutora Carla, Bruno Faustino, o próprio Pimentel, né, reconhecer aqui o trabalho da família de Pimentel, né, que embora tenha assumido sem a necessidade dessa intervenção da recuperação do mandato via judicial, assumiu porque houve uma vacância, ele era o primeiro suplente da eleição do deputado Sargento Neto, mas ele também teve um trabalho muito importante. Então, essas 4 ações, né, a minha, de doutora Carla, de Bruno Faustino e a de Pimentel, eu acho que ela tem uma contribuição para a sociedade, para eleições mais limpas, sabe, Moriba? Eu acho que ficou isso. É claro que a gente está triste porque 75% do nosso mandato já foi levado, né? Não tem como recuperar isso. A gente se assume na próxima semana já com uma desigualdade muito grande para quem está lá, né? Numa possível reeleição. Isso é fato, não tem como negar isso. Mas tem também o sentimento de vitória e eu acho que a contribuição que a gente deu, essas 4 ações para eleições limpas, mandatos limpos. Eu tenho certeza que em Campina Grande, pelo menos em Campina Grande, nenhum partido cometerá mais esses erros, nem de candidaturas laranja, nem no cálculo da conta de gênero. Na verdade, eles fizeram uma espécie de uma Olimpíada, né? Botava uma mulher aqui, ela renunciava, troca a tocha, tal, fizeram isso para enganar a justiça eleitoral e se deram mal. Vereador, o senhor falava que pedagogicamente há algumas questões a serem analisadas. E eu pergunto, do ponto de vista pedagógico, os partidos, o sistema político brasileiro tem falhado nesse cumprimento da cota de gênero nas eleições? Porque o senhor próprio já disse que não se trata de uma questão ideológica. Tanto partidos de esquerda quanto de direita enfrentam dificuldade de atrair as mulheres para as candidaturas. São 30%, pelo menos, vocês têm que obrigatoriamente ter. Por que não há um trabalho pedagógico, falando agora com o professor Napoleão Maracajá, para que as mulheres se interessem mais em participar da política? Moribe, talvez não, certamente vários pontos, né, podem sinalizar uma resposta para isso. Primeiro, o fato da gente ainda existir um machismo muito forte na sociedade brasileira, né? Um machismo, inclusive, estrutural, né? Institucional, né? Se você pegar alguns países da Europa, por exemplo, você tem, para o parlamento, você tem que ter um homem e uma mulher, né? Não é 30%, uma paridade. É 50% para cada, uma paridade. Não na disputa, nas candidaturas, mas nas vagas do parlamento. Né? Isso é bom ou ruim? Não sei, né? Mas o fato é que existe. No caso do Brasil, nós temos um machismo, né? Que é um fato reconhecido, né, por todos. Nós temos uma satanização da política muito grande, né? E essa satanização, essa demonização da política, isso presta um desserviço danado para a sociedade, porque, Moribe, não há saída fora da política. Eu sempre digo que a gente não pode botar atear fogo na casa para tirar o rato da casa. E a gente tem feito isso, enquanto sociedade. A gente tem demonizado a política, ateado fogo na política. E isso é como o pai que cria o filho a vida toda, mandando o filho para lá, se afaste. Depois, quando o filho cresce, ele fica: papai, filho, vem para cá. Então, a gente sataniza a política, né? A gente desenha essa coisa demoníaca da política e depois quer que as pessoas se aproximem da política. Não é possível isso. Então, há esse discurso de negação da política. Você acha que a palavra é essa, sabe? E as mulheres, por ter também esse histórico, né, do machismo e tal, então elas são a principal vítima desse negacionismo da política, que termina como terminou na Itália, com fascismo, né, ascendendo ao poder, com nazismo na Alemanha. Então, não há saída fora da política. O que nós precisamos, obviamente, é claro, combater a corrupção na política, estimular a participação da juventude na política, né? E por isso que eu defendo, por exemplo, eleições nas escolas, nas creches, né, nos clubes. A gente tem que familiarizar muito essa questão do voto, que é uma questão nova no Brasil,
não é uma questão nova. Durante muito tempo a gente tirou do povo brasileiro, né, o direito de escolher seus representantes. Isso tem consequência também, nesse fastio que as pessoas, parte da sociedade, nutre pela política, mas eu acho, Murilo, que esses dois fatores, né, o machismo muito forte, né, as mulheres parlamentares, via de regras, elas são atacadas, né, só pelo fato de ser mulher. Isso parece uma notícia do século passado, mas não é. Se você abrir os jornais hoje, os portais hoje, a internet hoje, você vai encontrar parlamentares, né, que são atacadas só pelo fato de ser mulher. E naturalmente, esse satanismo, essa satanização, essa negação da política, né? A gente tornou, Moribe, na narrativa jornalística, muitas vezes, né, a política eu já ouvi alguém dizer, não se misture, como é que uma pessoa do bem vai entrar na política? Ora, se a política deve ser o território dos homens e mulheres de bem, né, porque nós vamos representar outras pessoas, em tese, se eu vou representar você, eu tenho que estar regrado por regras. O homem é um ser político. Né? O homem é um ser político, Aristóteles, né? Trazendo Aristóteles, o homem é um ser político. Não é? Fora disso, nós vamos nos aproximar de outras espécies, né, do planeta. Então, assim, mas estamos evoluindo, Muribe. Acho que nós estamos evoluindo, é lento ainda. Agora, não é preciso ser mulher para representar as mulheres, nem homem para representar os homens, né? Longe disso. Eu fiz um mandato, Muribe, que procurou ser um mandato. Primeiro que eu sempre rejeitei essa história de pauta única, né? O nosso mandato transitou pela causa animal, né? A população negra, rural, né? Servidor público, natural, comerciantes. Então, assim, não existe... É muito pobre quando você é eleito, seja senador, vereador ou qualquer cargo eletivo, que você escolhe uma pauta única. Não, você não ganha para ser vereador do estudante, do aposentado. Não existe isso. Você recebe um salário para ser representando toda a sociedade, de toda a sociedade. Nós fizemos audiência pública com todo mundo, nós discutimos com todo mundo, gente que não tinha terreno, empresário que estava querendo fazer troca por um terreno, nós discutimos com todos os segmentos da sociedade. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque não basta ser mulher, né? Às vezes é a mulher que, inclusive, propiciou uma fraude de gênero. Então, mais importante do que o gênero é o caráter, a história, os precedentes que cada pessoa tem, né? Que cada ser humano tem. Então, acho que isso é muito definidor. E nós temos um ambiente no Brasil hoje, Murilo, que é um ambiente contaminado, né, por uma questão, e não é distorcer o debate sobre ideologia, né? As pessoas passaram a usar o conceito de ideologia, né, como uma coisa nociva, né? Isso é ideologia, mas tudo é ideologia, né? Tudo é ideologia. O estudo das ideias, né? Tudo é ideologia. Então, assim, ideologia de direita, de esquerda, não, tudo é ideologia, tudo é ideologia. E o debate não pode ser um debate raso. As redes sociais têm trazido muitas vezes o debate na sua superficialidade. Não seria esse debate e essa polarização, que pelo menos eu não tenho nenhum registro aqui da chamada redemocratização do Brasil, do meados dos anos 80 para cá, de um momento de tanta polarização ideológica, de forma mais rasa, dizendo Lula versus Bolsonaro, não seria nenhuma questão só ideológica, mas de uma polarização mesmo do Brasil, uma eleição muito acirrada, e para além desse acirramento, Napoleão, uma polarização mesmo em pauta de costumes e uma série de outros fatores que têm dividido os brasileiros. Não seria exatamente esse tipo de comportamento nas próprias redes sociais superficiais, como você disse em algum momento, que teria produzido uma demonização maior, uma satanização maior da política em si? Sim. Mas quando você traz, por exemplo, a pauta dos costumes, né, quando Bolsonaro, o Biden, ou Trump, qualquer um traz isso, é porque muito mais importante para eles é o que isso rende. Não é que... Mexe com os valores, questões morais. Isso rende muito, não é? Isso rende muito. Por exemplo, usar Deus, pátria e família, né? Quem pode ser contra isso? Não é? Quem pode ser contra a família? Ninguém é contra a família,
né? O que se discute são as novas formatações de família, famílias, né? Isso, obviamente, é um processo de evolução da sociedade, mas ninguém é contra, né? Tem um ser humano, eu sou contra a família. Ninguém. Alguém é contra o seu país? Não. O que a gente pode discutir é que tipo de país nós queremos. Seja o povo judeu, seja o povo alemão, brasileiro, né? Que tipo de país nós queremos? Aí se discute, mas ninguém é contra o seu país. A gente pode ser contra aquilo que o nosso país pratica em determinado momento, com determinados setores. Então, assim, ao trazer essa pauta de costumes, essas pessoas fazem de caso pensado. Né? Fazem de caso pensado. E essa pauta, ela aflora no mundo, veja que que há uma globalização dessa pauta, né? Ao ter essa globalização, você tem o fortalecimento, você não tem... Ninguém ousava assumir determinada pauta nos anos 80, né? O que é que dava voto nos anos 80? Defender a democracia. Liberdade. Né? Então, ao trazer essas pautas... E aí tem um detalhe. Aí tem um detalhe que, estrategicamente, quando eu me prendo a pautas identitárias do negro, do índio, do cigano, muitas vezes isso interessa ao próprio sistema, porque eu estou perdendo, na minha modesta avaliação, o que é essencial. O que é essencial discutir? A histórica, velha e atualizada luta de classe. Estrategicamente, você vê que isso é fomentado, as pautas identitárias. Marx tinha razão, sempre? Sim, trabalhadores univos. O negro, se a gente tivesse essa compreensão, o negro, o índio, o cigano, o estudante, o trabalhador, nós trabalhadores, né, que não somos donos dos meios de produção. Né? O mundo, a grosso modo, é dividido em duas classes sociais. Né? Os que têm os meios de produção, né, um hospital, uma fábrica, né, e os que não têm e vendem a sua força de trabalho. Ou, com a pluralidade, ou com a evolução da sociedade capitalista, você tem agora os profissionais autônomos, né, que seria uma terceira categoria, mas também vendem sua força de trabalho. Né? De que vive o advogado? De vender a sua força de trabalho. Né? O médico, mesmo sendo profissional autônomo. Então, assim, aí voltando para a questão da origem da sua intervenção, essas pautas dos costumes, não é que o cara tá... Eu vejo o cara que, por exemplo, vive traindo a mulher, que já bateu na mulher, se apropriando de pauta da família, por exemplo. É curioso. Não é curioso? Mas ele faz estrategicamente, que ele sabe que vai agradar, né, a uma parcela da sociedade, né, que isso vai render votos. Então, seja nos Estados Unidos, seja na Hungria, seja no Brasil, essas pautas dos costumes não é porque as pessoas esses líderes estão preocupados com o bem-estar da família. Essas mesmas pessoas que absorvem, que usam isso nas suas plataformas de campanha de governo, das pautas dos costumes, então, muitas vezes passam por uma criança que está na rua, né, e sequer olha. Aí sim, aí é uma pauta que merecia, né? Por que essa criança está na rua? Por que o Brasil, apesar de ser o celeiro mundial da produção de alimento, um dos campeões, dos maiores produtores mundiais da produção de alimento, uma parcela da população está na rua, né, a passar fome, né? Então, assim, por que não discutir como as famílias estão vivendo, em que condições, ou sob que condições as nossas famílias estão vivendo, né? Mas nós estamos preocupados, né, com a capa, né, do conceito de família, sem aprofundar, sem questionar, a palavra é questionar, as condições, o status quo que leva determinadas famílias a estar hoje nos lixões, o crime organizado, né, se apropriando, né, das famílias, das pessoas, da juventude, e você não tem uma política global de enfrentamento disso, porque esse crime organizado, né, principalmente das drogas, né, mas ele hoje assim como o banco não é mais só banco, o banco hoje é um
grande empreendedor, né, que vende casa, que vende terreno, também o crime organizado das drogas, ele já não é mais das drogas, ele já faz aliança com as milícias, né, então já há uma troca de favores entre esses crimes. Então ele também se diversificou, mas não há uma política global de enfrentamento, com exceção de alguns países do Oriente Médio, onde punam com a morte, por exemplo, o contrabando de drogas, caso da Indonésia, para citar apenas um exemplo. Né? No mundo ocidental, por exemplo, você não tem uma política global de enfrentamento disso, porque isso rende muito dinheiro, né? Isso produz muito dinheiro e muitas vezes são bancos, inclusive bancos oficiais, que se beneficiam da lavagem desse dinheiro, do sangue, da destruição das famílias. Napoleão, para encerrar, gostaria de voltar à pauta da Câmara. Você já demonstrou aqui no início do nosso bate-papo no PB Conectado de que está na expectativa de nos próximos dias, já com a decisão do TRE sendo referendada, a assumir a vaga na Câmara Municipal de Campina Grande. O vereador Bruno Faustino, seu colega, que está no exercício de mandato, foi eleito pelo PTB à época, na verdade ficou na suplência, está na vaga de Valéria Aragão, circunstancialmente, já disse que quer formar um grupo, já contabiliza aí 12 votos da oposição. A oposição passaria a ser majoritária na Câmara para definir até questões envolvendo as chamadas emendas impositivas. Você tem esse mesmo sentimento do Bruno Faustino? Vai ser possível contabilizar 12 vereadores na oposição em breve? Meu querido amigo Dileto Bruno está sendo muito otimista, né? Eu torço para que isso aconteça. Primeiro eu quero, com muita naturalidade, esperar o resultado de hoje. Não fiz nenhuma manifestação pública, eu tenho respeitado o TRE, acredito no TRE. Agora, eu não vou para lá para atear fogo. Não, eu vou para contribuir em tudo que for possível. Vai fazer uma oposição light, a Bruna? Não é uma oposição light, é fazer uma oposição responsável. Naquilo que o governo tiver razão, eu vou dar razão para o governo. Como sempre fiz. Fiz isso com o Romero. Eu fui oposição ao Romero no auge de seus 80% de aprovação. Mas quando o governo acertava, eu subia à tribuna e fazia o reconhecimento. A minha postura nesse quesito não vai mudar. Né? Agora, precisar ser combatido, nós vamos combater. Precisar ser fiscalizado, vamos combater. Agora, tudo aquilo que for bom para Campina, para o povo de Campina Grande, para os servidores, que o governo de Campina Grande está devendo muito, vai ter o nosso apoio, o nosso respaldo. Eu não sou ortodoxo. Vou procurar ser heterodoxo. Tudo aquilo que for conveniente, bom para o povo de Campina Grande, tiver transparência, destinação correta, terá o nosso voto, terá o nosso apoio. É importante para Bruno que ele tenha oposição. Eu tive, Murilo, no Sintap, quando fui presidente, você acompanha um pouco da história, eu fui presidente por 2 mandatos, meu tempo de mandato era menor de 6 anos, eu tive uma oposição muito violenta, às vezes desonesta, às vezes mentirosa, mas ela acabou me ajudando muito. Porque tudo aquilo que ele levantava, mesmo fosse para maltratar, para atacar, a gente se reunia e dizia, vamos olhar aqui o que é que tem de razão nisso. Eu não sei se Bruno terá maturidade para absorver as críticas, até aqui eu acho que ele não tem tido, eu acho que tem faltado ao prefeito de Campina Grande mais humildade, e parece que agora ele tenta fazer um rearranjo. Mas se você pegar de Ronaldo Cunha Lima para cá, Bruno, Muribe, se você pegar de Ronaldo Cunha Lima para cá, todos, sem exceção, todos eles tiveram na sua equipe grandes cabeças. Todos. Grandes cabeças, seja da saúde, da educação. Se você pegar o governo Bruno Cunha Lima hoje, você tira lá um Geraldo Nobre, que faz um grande trabalho, tem experiência, tem know-how, mas muita gente que não teve experiência ainda com gestão. Eu acho que isso também puxou para baixo a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. A equipe é ruim? Eu não diria ruim, mas é uma equipe que muitas vezes é inoperante, não sei se ele não tem autonomia. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, vou citar 2 secretários aqui para a gente concluir, de governo diferente. Flávio Romero, governo veneziano, e professor Yolanda, do governo Romero. Nós avançamos muito com esses 2 secretários. E tinha coisa que a gente acertava com eles lá na reunião, e eu dizia, posso divulgar na Assembleia? Pode. Não precisava de ligar. Eles tinham mais autonomia? Seguramente. Se não fosse isso, a gente não tinha avançado tanto. A gente avançou muito com esses 2 secretários. Estou sendo a área da educação.
Avançamos muito. Então, eu acho que falta isso, sabe? Nada, eu não acho nem o problema do secretário de Educação ser um advogado. Não acho nem isso de ser problema. Embora eu pense que Campina Grande tem grandes educadores e educadoras que pudessem ser secretário de Educação, né? Assim como tem grandes profissionais da saúde que pudessem também ser secretário de Saúde. Talvez, eu sendo prefeito, eu caminharia por este caminho. Alguém da educação para a educação, alguém da saúde para a saúde. Mas a falta de autonomia, acho que amarrou a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, né? Os secretários que não conseguem resolver nada, né? Então, eu sinto saudade nesse aspecto da professora Yolanda, e pela ordem, professor Flávio Romero e professor Yolanda, porque a gente avançou muito e eles tinham autonomia, né? Eles não precisavam ligar para o prefeito. Obviamente, tem coisa que o secretário precisa do prefeito, mas nem tudo, né? Aí tivemos muito retrocesso. Asfora foi o primeiro secretário da história de Campina Grande a dividir o piso, foi o primeiro a não pagar o piso, né? Todos eles a não pagar os aposentados. Então, isso está contribuindo, inclusive, para uma avaliação muito negativa do prefeito de Campina Grande. Nosso bate-bola rapidinho aqui para encerrar, vereador Napoleão Maracajá, o quadro que movimenta toda a polêmica aqui do nosso PB Conectado. O curte ou cancela? A gente abre aqui alguns perfis, hipoteticamente aqui no campo aqui da subjetividade, a gente vai dar nota para esse perfil. E o senhor disse, curte ou cancela esse perfil. Primeiro perfil do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que está julgando a ação contra os vereadores que se beneficiaram das candidaturas laranja em 2020. Perfil do TRE, curto ou cancela? Curto e tem meu apoio e a minha confiança. Se assim não fosse, não teria procurado a Justiça da Paraíba. Secretário de Educação do município de Campina Grande, professor, advogado Asfora Neto, curto ou cancela? Lamentavelmente, perdeu a oportunidade de entrar para a história de uma das cidades, município mais importante do Brasil. Então, não posso curtir por tudo que ele tem feito aqui de negativo para a educação e para os trabalhadores em educação de Campina Grande. Primeiros meses, quase o primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor ainda está no PT, foi eleito, foi votado pelo PT em 2020, ficou na suplência, está para assumir em função da sua candidatura pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor curte ou cancela o perfil do governo Lula até aqui? Com ressalvas, principalmente essa aliança com o Centrão, mais curto, e acho que melhoramos e vamos avançar muito nos próximos 3 anos. O quarteto fantástico, os vereadores que ainda estão no mandato, estão ameaçados na Câmara de Campina, o grupo de Carol Gomes, o Rui da Ceasa, o Dinho Papaléguas e o Valdemir Santana, todos no mesmo perfil, os 4 mosqueteiros, curte ou cancela? Nada pessoal contra nenhum, me dou bem com todos os, mas tem uma pessoa aí que eu tenho por ele um respeito muito grande, fiquei inclusive triste, que é o vereador Rui da Ceasa. Tenho por ele uma admiração pelo ser humano, não pelo político, mas pelo ser humano. Os demais cancelados? Não tenho assim, grande aproximação, respeito todos, mas o Rui, eu fiquei triste por Rui, pelo ser humano que é, não pelo político. E agora, para finalizar, o pré-candidato, um dos pré-candidatos do Fórum Pro Campina, o doutor Johnny Bezerra, o homem da saúde, e o homem de João Azevedo em Campina para prefeito, curte ou cancela? Curto, tem feito um grande trabalho, espero que ele de fato seja candidato a prefeito, que a gente possa estar juntos. Acho que Campina Grande precisa definitivamente de renovar a sua política. Professor Napoleão Maracajá, na expectativa de assumir o cargo da Câmara de Campina como vereador, voltar ao seu mandato de vereador na Casa de Félix Araújo. Obrigado pela vinda aqui ao PB Conectado. Muito obrigado a você, Muribe, ao PB Conectado. Parabéns pelo sucesso do PB Conectado. Espero logo receber esse material para a gente compartilhar com os nossos amigos das redes sociais. Um abraço.